Tá mutado, JP. Milt, tá mutado aí. Olha aí, eu já dando as boas-vindas para todo mundo. Sejam bem-vindos a mais um Vamos Falar de Teologia, uma segunda-feira repleta de teologia, de assuntos bem gostosos para a gente conversar. Como sempre, nós estamos aqui com o pastor Cacuto, não é? Cacuto, para os irmãos lembrarem, e o pastor Júnior. Sejam bem-vindos a mais um Vamos Falar de Teologia. Boa noite, meus irmãos, amigos. Um prazer termos esse momento juntos. E aí, gente, boa noite. Vamos lá para a nossa última live do ano aí. Hoje falando com os nossos alunos. Tem um que já fugiu aí Opa, tá voltando. Vamos lá, vai ser legal, vai ser interessante. Bora. Muito bem, hoje a gente vai fazer de maneira muito diferente. Eu não vou controlar aqui como vai ser o negócio, não vou entrar no chat. Eu, o pastor Cacuto e o pastor Júnior, a ideia é que a gente hoje seja sabatinado pelos alunos. Então, tá aí tudo na mão do Júlio. Júlio, seja bem-vindo mais uma vez, apresente os que estão aqui com a gente e faz o trem andar. Muito boa noite, gente. Prazer imenso mesmo estar aqui nesse fórum, com essas feras aqui, muito legal. Participei de todas, porque não sei se perceberam que a telinha que estava escrito mesinha aqui, era eu, mas agora participando efetivamente, prazer imenso, muito bom. Sou aluno do MISPAR, ansiosíssimo para a gente voltar. Em março voltaremos e já desde agora convido todo mundo a fazer a sua matrícula para 2021. Não perca isso. Bom, vou apresentar outros dois alunos aqui, nossos amigos, nossos irmãos queridos. Fala, Fázio. Dá um alô pro pessoal. Fala, rapaziada. Boa noite aí para todo mundo, para os professores, para os alunos, os colaboradores aí do MISPAI, o pessoal que está participando aí com a gente. A gente preparou umas perguntas aí bem fáceis, né, para os professores, porque aqui ninguém é bobo, né? Então a gente não vai ficar colocando ninguém enrascado aqui, né? Então vamos lá. Esperamos que não, né? Fala, Felipe Oliveira, mais um aluno do MISPAR. Tá no mute, Filipão. Boa noite, galera. Boa noite, galera. Tudo bem com vocês? Estamos aí mais uma vez para falar com os mestres aí da casa, pastor Cacuto, João Paulo e o pastor Júnior. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Então vamos lá, sem mais demoras. Peço que vocês participem no chat, essa é a hora. Vamos fazer um bate-papo aqui, descontraído, com os pastores, perguntem, aproveitem. Vamos lá para a primeira pergunta. Pergunta básica, para a gente começar a nossa live no tema. Né? Vamos falar de teologia? Então, quando que surgiu esse termo, o termo teologia? Uma pergunta curiosa, uma pergunta de curiosidade. Quando e como, se existe registro disso? Quando surgiu o termo teologia? Acho que isso é assunto para o Júnior, né? Ele que gosta das coisas. Vamos lá! Rapaz, eu acho difícil. Realmente eu sempre faço estudo assim, semântico das palavras, da origem. Eu acho até bastante complicado a gente determinar um período assim, exatamente quando foi que a expressão surgiu, até porque ela é a união, né, de duas palavras gregas e tudo mais. Mas se a gente pensar na história, vamos pensar na história da igreja cristã, eu acho que a gente começa realmente a ter preocupações assim realmente teológicas no final do segundo século, quando você começa a ter a fundamentação ali do gnosticismo,
aqueles vários escritos espúrios, eles começam a circular, principalmente depois ali na virada ali do século III para o século IV, quando você começa a ter os primeiros concílios, o cristianismo vira oficial do império, e aí você começa a ter gente defendendo a doutrina. Ainda ali no segundo século, quando você tem o início do reconhecimento dos livros canônicos do Novo Testamento, em que você precisa, de alguma maneira, estabelecer quais são os livros, quais são os critérios, eu acho que é o momento em que a gente pode realmente começar a falar em termos de teologia e de teologia cristã. Agora, em termos de o termo, talvez ele seja até mais antigo, né? Mas aí talvez uma compreensão mais dentro do panteísmo, assim, grego, macedônico, babilônico, né? Mas acho que a gente pode falar no início da teologia cristã, no final do século II, ganhando força até o início ali do século IV. Aí eu acho que ela está bem estabelecida como teologia, e o termo também com essa significação importante para a gente. Eu diria mais ou menos isso aí. Legal. Ela faz. Bora. Essa pergunta aqui é nível Atalaias de Cristo. Não sei quem que já foi dessa classinha já. Pergunta básica, hein? De onde surgiu e o que significa o termo Bíblia? Nós só vamos ficar no Cacuto e no Júnior, né? Que gosta dessa coisa assim, mais. Eu ia endereçar JP aí, né? Mas... Pô, dançou, mano. Bom, JP é o professor de teologia sistemática, mas vamos lá. O conceito biblos, ou Bíblia, ele é também de semântica grega, e ela tem a ver com a ideia de livro, né? Embora a expressão nossa em português termine com S, biblos, o conceito grego é diferente do que é o português. O fato de que biblos, na transliteração, termine com S, não significa necessariamente que esteja se referindo a vários documentos, vários livros. Então, é um documento só, é um livro só, e que está composto por uma variedade de textos, de livros, e que contou com um processo que nós chamamos de canonização. O Antigo Testamento, talvez muito mais dificultoso do que o Novo Testamento, mas a tradição cristã, e por tradição cristã me refiro à Igreja Evangélica, ela entendeu que esse conjunto de livros, que é chamado Biblos, que é a Bíblia, ele é composto de 66 livros de autores diferentes, que escreveram em épocas diferentes, tudo isso para nos dar o que Deus queria que nós tivéssemos como a palavra dele, capaz de orientar a nossa vida em princípios, em atitudes, em informação, em conduta, em ética, para cuidar da nossa vida, assim também como doutrina. Vai lá, Felipe. Opa, continua. Caiu. Então, pode fazer. Vou mandar do Felipe aqui, hein? A pergunta é a seguinte: quais os critérios gerais utilizados para a composição do cânon bíblico? Muito boa pergunta para os outros dois, ótimo. Que dá a introdução bíblica, assim, né? Muito bom. Vai lá, Júnior. Vai que os critérios eu corro de todas. Estamos no concílio de novo aí, João. Depois de 21 anos, eu estou de volta no concílio. Mas os critérios básicos, né, são autoria, né? Então, a gente saber quem foi o autor, quem foi que escreveu, o uso, né, pelo povo de Israel, o uso pelo povo da igreja. Aí você tem elementos que a gente chama de elementos de coerência interna e externa, ou seja, livros concordando com livros, livros sendo citados por livros, né, sendo utilizados uns pelos outros. O uso externo também, quer dizer,
o reconhecimento pelo povo, o reconhecimento pelos pais da igreja. Então, esses daí são os principais critérios canônicos, né? Ou seja, como é que a gente pega um livro e diz assim, esse livro aqui, ele foi realmente inspirado por Deus. É mais ou menos nessa linha, aí são os principais critérios aí. A não contradição, né? Quer dizer, eles não podem se contradizer, os textos, apesar de eles se citarem e ter a coerência interna, eles não podem de maneira nenhuma se contradizer. Né? Ainda nesse tema de curiosidade, uma curiosidade que é muito recorrente. Adão Por que tinha se umbigo? diferencia, né? Essa é Adão uma, né? tinha umbigo. Adão tinha umbigo, não. É. Por que se diferencia profetas maiores e profetas menores? De onde vem essa diferenciação? Ela é ocidental? Ela é da origem? Tamanho do texto. Tamanho do texto, né? Não quer dizer que esse profeta é menos importante ou mais importante do que o outro. É tamanho de texto. São textos que são enormes, não é? Como Ezequiel, como Isaías, como Jeremias, e você tem textos menores, como Naum, que a metade dos seminaristas não sabe nem onde está, né? Abacuque e tudo. Então você tem profetas menores e maiores é só pelo tamanho do texto, e não necessariamente pela importância dele. Eu sempre desconfiei, mas tinha vergonha de falar isso daí, meu. O outro critério Mas é o tempo. a gente acha, a pergunta a gente acha que ela é, né? Nossa, meu, deve ser um negócio muito assim. Não, é só pelo tamanho do texto. Agora se vocês quiserem avançar um pouquinho nisso aí, Juntamente. Pode falar. Juntamente com isso que o JP acabou de dizer, o tempo de duração de cada profeta. Por exemplo, alguém pode dizer, peraí, Daniel é categorizado como profeta maior, mas tem menos capítulos ou menos texto que o livro de Zacarias, né? Mas o fato é que o tempo de duração, o tempo do profeta, ele cobriu, não somente escreveu mais tempo, mas também cobriu um tempo maior de profecia. Esse é o caso de Isaías, que cobre, agora não me passa a memória, mas 4, 5 reis, por exemplo, e um tempo de profecia que vai por décadas. Eu queria acrescentar uma informação, aí já é uma coisa bem teológica, não é uma posição original minha, mas é uma coisa que eu defendo bastante. Inclusive, eu tenho um texto escrito no Vamos Falar de Teologia, que é o meu livro aí, né, que deu o nome para o nosso programa. Quando a gente divide em profetas maiores e menores, como o Júlio citou aí a questão de que isso faz parte da divisão ocidental, para mim a divisão ocidental ela cria para a gente uma dificuldade de interpretação bíblica, porque a Bíblia hebraica ela é dividida em profetas anteriores e posteriores. Ela acaba dando um destaque bastante especial e bastante central para o exílio dentro da compreensão da narrativa bíblica do Antigo Testamento, que na minha maneira de conceber acaba sumindo um pouco na interpretação ocidental do texto. Então, o meu conselho sempre para os alunos é sempre terem as duas interpretações, as duas leituras, a estrutura da Bíblia ocidental, do Antigo Testamento ocidental e do Antigo Testamento hebraico na sua leitura bíblica para ter uma amplitude disso e não enxergar apenas profetas maiores e menores, mas também anteriores e posteriores. Até para poder ter uma compreensão muito maior do que eles estão falando, né? Se você conseguir colocar no tempo e na história, na cultura, você consegue entender melhor o que ele está falando. Isso para qualquer texto, não é só para o Antigo Testamento, né? Se você conseguir datar de que época ele está falando, você consegue entender muito melhor os silogismos que vão aparecer, a maneira como ele está escrevendo, para tudo. Legal. Pode falar, Felipão. Conseguiu voltar? Acho que ele deu uma travada, hein? Pode fazer. Vou mandar aqui. Tô na área. Tá na área? Então manda aí, Felipe. Manda ver, estamos ouvindo bem. Estamos ouvindo bem, pode falar. Vai perguntar aí, Felipe?
Não, Vai lá, Fábio. Quer que eu não vou aqui? Eu vou ele aqui, já então. respondeu aí, acho que a questão agora queria fazer uma pergunta voltada, direcionada ao... Posso perguntar? Pode. Pode. É. Tem que colocar Vivo Fibra. Eu não queria fazer propaganda, é Vivo Fibra, né? Destrava! A pergunta aqui, na verdade, é direcionada ao pastor Júnior, né? Ó, Ah, vai lá. problema dele. Não, a Eita, internet, eita! o celular não tá ajudando muito, não, mas vamos embora. Dá sequência aí, manda aí, fácil. Beleza. Continuando falando sobre o processo canônico aí sobre a formação do cânon, né? Sobre o livro de Daquê. Se a gente considerando aí o tempo, né, a datação do livro, seu conteúdo, né, que mostra bastante ali da doutrina dos apóstolos para a igreja dos gentios, né, e até o conhecimento que ele transmite sobre a igreja primitiva, por que esse livro não entrou também não foi um dos livros da Bíblia também? Pastor JP. Ele falou Júnior. Esse problema não é meu. O Didaquê, vamos lá então, vamos lá para a gente poder dar dinâmica aqui. O Didaquê, ele nunca teve A intenção dele, né? A intenção dele nunca foi ser realmente um livro apostólico, e desde a origem dele, mesmo tendo sido escrito ainda dentro do primeiro século, que é uma datação até bastante segura para ele nunca se colocou como um livro escrito pelos 12 apóstolos. Então ele já nasce como a interpretação e como o ensino da igreja. Tem uma coisa que é bastante importante a gente saber, né? É que o pessoal não tinha acesso à documentação naquela época como a gente tem hoje. Eu tenho 40 Bíblias aqui, vocês devem ter 20, 30, 40, 50, 60 Bíblias também. Então, o que eles faziam? Eles criavam pequenos documentos compactados que as pessoas podiam ter, que tinham ali a essência dos ensinamentos cristãos, e desenvolveram também, ao longo da história da igreja, os credos. Creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, tal. Exatamente para as pessoas que não tinham acesso à estrutura, elas terem acesso à doutrina. Então, basicamente, o Didaquê já esbarra num dos critérios mais importantes da canonicidade, que é a questão da autoria. E ele nunca se colocou também como um documento escrito pelos 12 apóstolos, ou seja, ele não tinha uma intenção pseudepígrafa ou até apócrifa. Então, ele veio como um documento de apoio também, para poder circular entre as igrejas e poder criar um padrão mínimo de conhecimento e de entendimento. Ele já foi escrito com a intenção de ser uma interpretação das cartas para a igreja. O que era uma prática comum, né? Se você pegar, os rabinos faziam isso bastante. Você tem muitos textos rabínicos que também vão na fonte de interpretação, ou redução, ou uma ideia de fazer a coisa andar um pouquinho mais, né? De sabedoria. Livros de sabedoria, vários deles que apareceram. E, óbvio, como descendentes dessa tradição, óbvio que eles vão construir textos que remetam a esse processo aí que o pastor Júnior falou. É normal. Legal. A Janete Franco, lá no chat, fez uma pergunta relacionada ao tema. Vou colocar aqui, ó. As traduções bíblicas podem ser consideradas fiéis? Ao longo do tempo podemos ter sofrido modificações ou adulterações? Alguns batistas gostam da fiel mesmo, né? Alguns mais antigos. Mas pode falar aí, Cacuto, manda bala. Obrigado, Janete. Na escola dominical nós já falamos um pouco sobre isso. De fato, um dos princípios que nós precisamos ter é que os documentos originais, Deus não permitiu que nós tivéssemos acesso a eles. O que nós temos são cópias. Algumas cópias são mais antigas do que outras, algumas cópias tiveram uma circulação numa determinada região e foram reconhecidas como documentos que existiram e são fiéis.
E hoje as nossas Bíblias, nenhuma Bíblia que nós temos hoje pode dizer que ela foi finais. Então, nenhuma Bíblia que nós temos hoje, nós podemos dizer que ela é fruto de uma tradução direta dos autógrafos. O que nós temos são cópias, e cópias legítimas, cópias que têm uma aceitação maior. Eu cito um exemplo. No ano de 2005, nós tivemos, creio eu, a última apresentação dos manuscritos do Mar Morto aqui no Brasil. Manuscritos do Mar Morto é um documento que foi achado por volta de 1947, mais ou menos, 45. Não posso ter a precisão de data, mas esse documento foi achado um documento antigo, um manuscrito antigo do quarto século antes de Cristo. E esse documento tem a cópia do livro de Isaías quase que por completo. E a descoberta que se fez, isso já em meados do século XX, é que aquele documento que tinha a profecia do livro de Isaías, nós estamos falando de Isaías 7 séculos antes da vinda de Jesus, ele era quase igual ao texto que nós temos hoje. Por que eu digo quase igual? Você deve lembrar que toda língua é dinâmica, de tempo em tempo, uma palavra ou outra, ela é acrescida. Por exemplo, se nós compararmos a linguagem que nós usamos por causa da computação hoje, deletar, e assim outras palavras parecidas, essas palavras, para quem viveu na década de 70, não vai lembrar, ou não vai saber, melhor dizendo. Mas, para a geração nossa, essa palavra já é uma palavra conhecida, né? É uma palavra bem familiar. Então, tirando essas pequenas coisas de detalhes, que nós diríamos da dinâmica da língua, o texto é tão igual, o texto de Isaías é tão igual quanto o texto que nós temos hoje. A outra coisa que nos dá segurança é a instrumentalidade que Deus tem usado ao longo desse tempo. De tempo em tempo, Deus levanta linguistas, pessoas versadas na língua, como João Ferreira de Almeida, como William Tyndale, no caso da Bíblia em inglês, a pessoa muito versada na língua, com uma habilidade de dominar outras línguas. Via de regra, são pessoas que falavam ou falam mais do que 6, 7 línguas diferentes, e eles falam tão bem. E alguns tradutores das nossas Bíblias em português que nós usamos, eles têm esse domínio de línguas. Por exemplo, estou me referindo a um dos tradutores que foi usado na tradução da Nova Versão Internacional e que, por sinal, foi meu professor no seminário. Ele estava numa conferência e ele estava traduzindo do inglês para o alemão. E, num dado momento, todos eles começaram a falar, e alguém disse, bom, agora você precisa traduzir. E aí ele disse, não, mas nós estamos traduzindo. Ele disse, não, nós estamos falando alemão. Então, para perceber que são pessoas que têm domínio nas línguas, alguns deles nós os conhecemos, o professor Sayão, por exemplo, esteve aqui semanas atrás, é um homem que a impressão que a gente tem é que ele não dorme, porque ele fala muitas línguas, muitas línguas. Ele estuda uma nova língua em 3, 4 semanas, ele é capaz de se comunicar. Então, nós temos segurança de que Deus nos deu instrumentos humanos que nos ajudaram a trabalhar e a produzir a Bíblia que nós temos, e eles seguiram critérios, inclusive confessionais, doutrinários e tudo mais, para que nós tenhamos, de fato,
a tradução correta dos manuscritos mais antigos que nós temos hoje. Muito bom. Felipe, pode fazer a pergunta. Vamos Opa, lá. tá me ouvindo aí? Para ver se estabiliza. Estamos ouvindo bem. Opa, eu vou apertar o pastor Júnior um pouco aí. Tudo bem, pastor? E aí, Felipe, você já se formou ou você está devendo matéria ainda? Maldade, antes da pergunta. Estou devendo algumas aí, mas já vou. Pela misericórdia, eu vou terminar. Isso é chantagem. Vamos lá. O cara quer me apertar. Vamos lá, Fê, fica à vontade. Tá vendo só? Não, eu tive um pouco do contato do teu livro, né? E a gente também falando sobre a questão da antropologia nas aulas, né? Eu queria saber qual a importância de estudar Sim. a antropologia bíblica e se é possível entender algumas atitudes dos personagens bíblicos olhando por essa janela. Tá. Cortou a pergunta aí. Se eu entendi bem, é só dar um joinha. Você quer saber sobre antropologia bíblica, né? Qual que é a importância de estudá-la e qual a influência de estudar antropologia bíblica para interpretar os próprios personagens bíblicos, né? É isso que você falou. Tá bom, beleza. Então, a gente deu aula de antropologia, né? A proposta colocada lá pelo pastor Cacuto era que a gente estudasse, né, antropologia de uma forma geral. Então, a gente pegou toda a história da antropologia, que na verdade é uma ciência recente, derivada aí da sociologia do final do século XIX, estudamos os principais movimentos aí, começando de um movimento mais evolucionista, quando no começo da antropologia se entendia que a civilização podia ser dividida entre bárbaros selvagens e homens civilizados. Aí ela foi avançando, a gente acaba descobrindo que, na verdade, a ideia de civilizado e de avançado é algo bastante relativo, porque a gente pode ter uma sociedade tecnológica, mas com códigos sociais bastante diluídos e ruins, e a gente pode ter uma sociedade sem tecnologia nenhuma, com códigos sociais bastante definidos, né? Então você pode ter uma tribo bastante civilizada, bastante organizada, vivendo no meio do mato, e a gente pode estar aqui cheio de tecnologia e não conseguimos nos unir socialmente. Então, a gente acabou chegando a essas conclusões e fomos estudar um pouco do Brasil, o perfil do brasileiro, para tentar entender como é que a igreja funciona nesse pacote todo. Agora, uma parte importante do estudo da antropologia, sem dúvida alguma, é estudar a antropologia bíblica, que, na minha concepção, a gente tem que estudar porque é ela que diz como é que o homem foi formado. Aí eu já não estou tão preocupado de falar porque a gente fica muito preocupado quando fala de antropologia a respeito de dicotomia e tricotomia. E isso daí é só o rodapé do problema. A questão é descobrir a relação do homem com Deus, as suas relações sociais, a relação do homem com as leis, a relação do homem com a sua família, os vários meios sociais, as várias personas, né, que o homem desenvolve, porque você é um na sua casa, você é um no seu trabalho, você é um na sua igreja, e isso não configura uma falta de caráter, mas o fato de que nós temos relações sociais e nós precisamos entender bastante esses códigos. Então, a antropologia bíblica ela é fundamental para a compreensão não só do homem da Bíblia, mas para a compreensão da gente. Existe uma barreira que a gente precisa quebrar, e eu vou tentar ser rápido para responder isso, de que geralmente na academia a antropologia que é estudada é a antropologia evolucionista, né? E que ela divide o homem entre civilizado e bárbaro, e de que a gente é produto da evolução e que a gente está crescendo e está evoluindo. Isso aí é uma coisa que precisa ser quebrada. A gente precisa trazer a antropologia bíblica, a compreensão de que o homem foi criado por Deus, para dentro da academia, para dentro dos estudos teológicos, para dentro dos estudos sociológicos, filosóficos e tudo mais. Isso vai mudar bastante. Recentemente, só para fechar, eu fiz uma descoberta bastante interessante. Eu sou casado com uma psicóloga, eu gosto muito de psicanálise, todo mundo sabe dessa minha veia psíquica é bastante forte, e eu sempre disse para ela, gente, não pode ser que não exista uma psicologia cristã. Então, recentemente eu descobri, na verdade isso daí não é uma novidade, que existe a psicoteologia,
E a psicoteologia ela é praticada por psicólogos cristãos a partir de uma antropologia bíblica, ou seja, da compreensão de que o homem foi formado por Deus. Então, só para dar uma pincelada muito rápida a respeito da importância do estudo da antropologia bíblica, não só para discutir se a gente é tricotomista ou dicotomista, mas para entender a sociedade e para explicar quem é o homem hoje. É fundamental. Muito legal, psicoteologia. Essa é novidade. Legal. E, gente, nós falamos durante as nossas lives de muitos temas. Então, compartilhe, assiste lá no canal do YouTube, compartilhe os vídeos, você assistir, que você não assistir. Falamos com vários professores, falamos da centralidade da pregação, falamos de apologética, a gente falou de música na igreja, a gente falou de história, de arqueologia, tem muita coisa legal, muito conteúdo. E assiste lá, compartilha. Bom, nesse tema, da gente aprofundar mais um pouquinho, a gente falou aí de antropologia, a gente pode falar de teologia sistemática. Qual a importância? A importância do estudo, a importância da matéria, teologia sistemática, e dicas, né, da gente, se existe dica da gente escolher uma teologia sistemática, ou fica só mesmo na experiência de quem já dissecou e pode indicar os autores para a gente aí. Vai, JP. Essa é do João, sem dúvida. Tá me ouvindo bem, né? Ouvindo bem. Na verdade, qualquer um de vocês pode falar sobre isso, né? Não vem fugir, não. Mas a questão toda, ela está quando a gente fala de teologia sistemática, talvez a gente tenha que diferenciar, né, a sistemática. Porque tem uma rusguinha aí entre teologia bíblica e teologia sistemática. A gente fica achando que a teologia sistemática não é bíblica, né? E que a própria teologia bíblica não tem sistema nenhum. Não existe. Ela tem todos as suas definições. A teologia sistemática ela é dogmática, então ela tem realmente uma intenção até apologética, não é? Também no processo todo, de sistematizar o pensamento, de encontrar, não é, dentro dos temas, o que toda a Bíblia fala sobre aquele tema específico. Então, nós temos dentro da teologia sistemática várias matérias, como bibliologia. O que a Bíblia inteira, ou o que o texto inteiro, não é, o texto todo, o que ele diz sobre a Bíblia. Então, a gente vai procurar a palavra de Deus, não é inspirada, é iluminada, quem é iluminado, se é o que escreve, se é inspirado o que escreve, se é inspirado o texto. Então, a gente vai procurar todos os elementos que falam sobre isso. Se é revelação ou não, seja no Antigo Testamento ou no Novo, é o texto inteiro. O que fala sobre Deus, não é? Então, no texto inteiro, a gente chama de teologia propriamente dita, que até chama de teologia própria, né? A ideia é exatamente da gente tentar entender o que o texto inteiro está querendo dizer sobre aquela matéria. Quando a gente fala de teologia bíblica, a gente não necessariamente está preocupado, apesar de, óbvio, você ter uma doutrina e uma linha que rege também esse seu pensamento, que orienta também esse seu pensamento na direção de uma teologia saudável, de uma vida cristã saudável, mas a teologia bíblica está interessada no que o autor está querendo dizer. Ele está interessado no que o Espírito, não é, inspirou no coração dos autores, o que o Espírito de Deus está querendo ensinar naquele texto. Então, por exemplo, vamos falar sobre dízimos, não é, e ofertas. Mas eu vou pegar no Antigo Testamento. No Antigo Testamento você tem lá, se você fosse compor o processo todo de doação ou de entrega, daria mais ou menos 33%, não é, daquilo que se recebe. Quer dizer, 1/3 de tudo que se recebe se dava no templo, porque no templo tinha que ter os mantimentos, todos a contento. Você vai para o Novo Testamento, você tem dá com alegria, você tem
a oferta da viúva. Então, o que é para dar? Esse sistema talvez não importe tanto. O texto ali é importante. É óbvio que para você fazer uma teologia bíblica saudável, você precisa entender da teologia sistemática, você precisa entender de doutrina, você precisa entender do processo de apologética de modo geral, doutrinário, não é? Da cristandade de forma geral, da religião, mas para fazer sistemática, você também precisa saber da bíblica, porque não adianta tirar textos, entendeu, que estão fora do seu contexto, para poder explicar ou encaixar num sistema de pensamento que você tenha. Tanto uma quanto a outra, existe aí uma antropofagia, não é? Não é antropofagia, mas existe aí uma coisa que eles se comunicam, eles se devoram, eles se alimentam entre si, eles interagem entre si. Então, para fazer uma boa teologia sistemática, é importante entender de teologia bíblica, mas para fazer teologia bíblica precisa saber muito de teologia sistemática, senão você se perde, não é, no conceito, porque o conceito tem que ter uma linha mestra, né? Para a teologia sistemática é a bíblica, para a bíblica é a sistemática, elas têm que se devorar aí de alguma forma. Mas é importante estudar a sistemática até para entender que a igreja não está no vazio, não é? A sistemática serve mais à igreja de forma geral nesse sentido. Por isso que é bom, e os nossos concílios, eles trabalham com teologia sistemática, porque é o obreiro que maneja bem a palavra. Então, essa questão do domínio doutrinário, não é? Para poder levar a igreja para um pensamento doutrinário que seja realmente saudável. A teologia bíblica, ela também serve à igreja, de modo geral, mas ela me parece um pouquinho mais humana, não é? Humana no sentido de entender momentos, não é? Entender ações, entender características, não necessariamente um sistema fechado, um sistema rígido, como a gente vê na teologia sistemática. Acrescentam aí, pastor Júnior? Eu queria... Eu tenho, no livro da gente lá, né? Eu já falo da gente, porque já está no nome aqui, já está... No Vamos Falar de Teologia, se você pegar... Tem um capítulo lá que a gente fala sobre a distinção das teologias, e eu escrevi aquilo lá exatamente pensando nessa briga boba, né? Que é uma briga boba, é tolice você brigar. A teologia bíblica é melhor. Eu já vi aluno, às vezes já vi até professor, né? Não do BISPA, né? Por onde eu andei por aí? Brigando. Não, a teologia... Você sabe que Você sabe que quando o Carson veio no Brasil, né, a primeira vez, lá atrás, a Vida Nova trouxe ele, se eu não me engano, o Saião ainda era editor da Vida Nova, acho que foi no ano 2000, ou antes do ano 2000, talvez, e o Carson falou que o Dr. Shedd não era teólogo, né? Sim. Porque um é sistemático, né, o outro é bíblico. Aí o Dr. Shedd falou assim, porque ficou todo mundo indignado, né, ele falou, o Dr. Shedd, não sei por que vocês estão indignados, porque realmente eu não sou teólogo. Eu sou só um leitor bíblico. Então, mas assim, eu acho é muito boa essa briga. Eu acho essa briga boba, porque na verdade a gente precisa de todas, né? Eu até separo, né, a teologia exegética, que tem a ver com o estudo das línguas, a teologia histórica, que é estudar a história da doutrina, a história da igreja, que é importante. Aí a sistemática, que é pegar os sisteminhas, quem é Deus, quem é Jesus. A teologia bíblica, né, que você vai pegar o pensamento de autores bíblicos, porções canônicas, qual que é a teologia do Pentateuco, aí depois qual que é a teologia de Moisés, que podem se confundir, qual é a teologia de Davi, qual é a teologia dos Salmos, isso daí é teologia bíblica, né? Aí você depois tem uma, que eu vou chamar de última, que é a aplicação delas, né? Que é a teologia prática, que é o que você vai fazer com isso. Por quê? Porque a gente estuda teologia para quê? A gente estuda teologia para homilética, que é para pregar, a gente estuda teologia para aconselhar, a gente estuda teologia para administrar a igreja, entendeu? Então, assim, quando você fala assim, eu prefiro sistemática e tudo, eu prefiro bíblica, você está fechando o seu universo e você está cometendo um erro gravíssimo de desconectar a teologia da sua vida e da vida da igreja. Então, a gente precisa de todas. A gente precisa da teologia histórica, a gente precisa da teologia exegética, a gente precisa da teologia sistemática, a gente precisa da teologia bíblica, porque senão a gente não vai ter uma teologia prática.
a gente não vai aconselhar direito, a gente não vai pregar direito, a gente não vai administrar a igreja. Então, assim, eu conselho para vocês aí que são alunos, para quem está ouvindo, saiam fora dessa briga, metam as caras. Se você quiser, no meu site tem lá uma lista de pelo menos uns 70 ou 80 teologias sistemáticas em português, leia todas elas, depois vai ter uma lista de teologias bíblicas, leia todas elas, leia livro de teologia pastoral, leia livro sobre história da igreja e, principalmente, viva o dia a dia da tua igreja. Aí você vai ter um negócio. Sai dessa briguinha aí que isso aí é perda de tempo. Abrace tudo, porque todas elas são fundamentais para a sua formação e para a vida da igreja. Todas elas. Beleza. Falando de briguinhas, então, eu... brincadeira. É sobre dispensacionalismo. Vai ter briga mesmo. Vai ter briga, né? Não, mas eu queria saber, assim, de fato, a Bíblia, ela realmente, ela está dividida aí, digamos assim, em 7 dispensações mesmo? E se sim, por que tem essa controvérsia, né? Qual são os contrapontos aí? Fala aí, Cacuto. Ficou aí só assim, tal, de lado. Eu acho ainda a pergunta foi tranquila, né? Foi só sobre dispensação. Pior se ele falasse sobre né, outras coisas aí da escatologia, né? Essa é uma leitura dentre várias divisões que nós temos naquilo que nos divide enquanto cristãos evangélicos. Mas eu chamo isso, Fázio, de ideias periféricas. O que nos une é muito maior e muito consistente e robusto do que a questão da interpretação das dispensações. O fato é que aquilo que nos une, que é a fé em Cristo Jesus, a salvação pela graça, o senhorio de Cristo, a autoridade das Escrituras, seja você dispensacional ou aliancista, ou meio de interpretação que tenha, quando chegar o telos, né, de tudo, essa linha de interpretação periférica, ela terá sido suplantada. Eu falo isso quanto o pastor Júnior já falou sobre divisão, tricotomia, dicotomia. Está bem travado. Quer complementar, JP? Júnior? Na verdade, pastor Cacuto, aí acabou dando uma travada no finalzinho aí, mas é o que o pastor Cacuto falou, né? É uma questão é uma abordagem entre tantas, em que o dispensacionalismo ele acaba fracionando a história. Aí você tem visões aliancistas também, né? Das alianças que Deus fez. Em um certo sentido, cada aliança seria também uma dispensação. E ela, aplicada escatologicamente também, é uma tentativa de tentar encaixar cronologicamente todos os eventos. Agora, a gente não pode imaginar também que a dispensacionalismo é apenas uma visão escatológica, porque ela acaba também te trazendo uma interpretação bíblica, né? Eu até diria que o dispensacionalismo seria, num certo sentido, uma espécie de teologia bíblica, né, adotada por muita gente, em que eles enxergam a história fracionadamente dentro de um plano de Deus até a redenção. Aí, se a gente concorda ou não, isso aí são questões que a gente pode ver depois. Esse fracionamento, ele vai se dar também como Deus age. Então, vai explicar muita coisa, assim, de como Deus mudou, não é? Não, Deus não muda, mas é que ele agiu de maneiras diferentes nessas dispensações. Então, na era da inocência, ele agiu de um jeito porque era a era da inocência. Na era da sei lá o quê, ele agiu desse jeito. Então, como se Deus dispensasse desse amor também
nesses momentos, como assim, nesse período ele entendeu que o homem fez isso por causa da ignorância, que o homem fez aquilo por causa de tal coisa. Então ele age com mais ou menos rigor, com mais ou menos ética e com mais ou menos moral também nisso, né? Uma das explicações também da época da inocência é, poxa vida, peraí, se ele criou então só Adão, quer dizer que rolou uma pegação geral lá no Éden, né? Mas era, Deus ia permitir, ele não muda. Não, é que essa era a época da dispensação, então ele permitia que isso acontecesse, depois ele, não é, na próxima era ele já mudou o conceito para que todo mundo entendesse, então já sabia que aí ele ia cobrar. Também cabe aí essas coisas assim, para tentar explicar de alguma maneira como é que Deus agiu. Bom, quem entende esse negócio de mudar o jeito, e não entendeu, né, a coisa de mudar o jeito, foi um tal de Marcião, né, que ele não entendeu justiça e amor, e entendeu que era uma coisa diferente numa época, em épocas diferentes, vai falar de dois deuses diferentes, e vai fazer toda uma ideia aí errada, mas o dispensacionalismo, ele vai trabalhar essa coisa assim de dividir a história mesmo e tentar explicar, né, olha, tá vendo, Deus está trabalhando desde o começo. Na verdade, a gente tem muita dificuldade para trabalhar isso, não tem, Cacuto? Essa questão de como é que Deus trabalhou em todas as épocas, será que vale a pena a gente dividir em dispensação assim? Um dos autores que trabalha, talvez, com maior explicação é Charles Ryrie, né? Inclusive, tem uma Bíblia dela, nós temos essa Bíblia em português, a Bíblia anotada, e ele vai dizer que essa questão da administração do dispensacionalismo é uma questão da administração da economia do tempo. Ryrie usa essa expressão economia do tempo. Então, mas eu diria que temos muito mais que conversar do que essas questões periféricas, como a tricotomia, a dicotomia, dispensacionalismo, aliancismo. É uma questão de preferência de interpretação a seguir. Esses realmente são detalhes, como o Cacuto, o pastor, está falando, mas tem um elemento primordial aí que talvez é o que defina as interpretações sobre escatologia, que é o reino de Deus, né? Talvez é aí que o bicho pegue e que haja realmente diferenças que são mais profundas, né? Mas todas elas acreditam no reino de Deus, uma é espiritual, outra é material, se vai ser aqui ou ali, acolá, se já começou, se não começou. Eu acho que o tema principal talvez seja aí realmente o reino de Deus, porque ela é uma linha norteadora aí nas interpretações escatológicas. Legal, temos o Felipe aí por inteiro. Olá, Filipão. Opa, agora estamos online. Sei que o pastor falou da questão da dispensação, essa questão periférica, mas eu tenho uma dúvida. Ela é periférica também, mas acho que ela vai apimentar um pouco a situação aí. É assim, no Antigo Testamento, a gente vê um Deus que manda matar diversas vezes, né? A gente tem, acho que um caso famoso é o de 1 Samuel 15 lá, né? Que ele manda matar Amaleque e destruir tudo que tiver pela frente lá. Mulher, marido, filho, cidade, tudo que tiver. Mas aí no Novo Testamento a gente tem um Jesus que cuida das crianças, que cuida da ovelha, aquele Deus pacífico. Existe realmente essa divisão de um Deus tirano no Antigo Testamento e de um Deus bondoso no Novo Testamento, ou é tudo conversa fiada? Boa, Felipe. Olha o Marcião aí. Olha o Marcião aí de novo. É só ficar com 7 cartas só do Novo Testamento, de Paulo, né? E esquecer o resto, está resolvido. Foi o Marcião fez isso, né? Essa é uma pergunta muito relevante, Felipe. E, inclusive, muitos cristãos têm sido, eu diria, dominados ou até têm sido pegos na contramão por conta disso e acreditam que o Deus do Antigo Testamento é outro e o Deus do Novo Testamento é um Deus de amor, ao passo que
o do Antigo Testamento é um Deus sanguinário. Não, não é isso. Numa das lives que nós tivemos o professor Evandro Júnior, ele falou de algo que é muito importante. Ele falou sobre o progresso da revelação de Deus. Progresso não no sentido de Deus melhorar alguma coisa que ele fez de errado no passado, mas sim no sentido de tornar claro para a nossa geração o que outros lá atrás não entenderam. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo Deus do Novo Testamento. Ele é um Deus justo quanto ele é um Deus amoroso. Nós vamos encontrar amor no Antigo Testamento. Mesmo naqueles povos pagãos, quando eles se arrependiam e conheciam o Deus verdadeiro que a nação de Israel representava, esses povos gentílicos, eles experimentavam graça e amor da parte de Deus. No Novo Testamento, nós também vamos encontrar a sentença final daqueles que ignoram e rejeitam o amor de Deus. O Deus do Novo Testamento não é o Deus bonzinho que passa a mão na cabeça das crianças como um vovozinho dizendo, criança é mesmo assim. É um Deus que condena o pecado e é um Deus que fala do inferno. É interessante que Jesus Cristo falou mais do inferno do que do céu. Será que isso não é justiça quanto no Antigo Testamento? Então, nós não podemos nos deixar enganar de que o Deus do Antigo Testamento era um Deus tirano. É o mesmo Deus, é o Deus que ama, ele está com o contrito, com o penitente, com o arrependido, ele está com ele. Mas ele tem uma sentença dura e de morte eterna para aquele que permanece impenitente. Esse é o Deus verdadeiro. O mesmo no Antigo Testamento, o mesmo no Novo Testamento. Muito legal. A gente está com MISPA em peso aqui no chat do YouTube. Kleber, Rodrigão, abraço, Rodrigão. Carlos Peleiran, o Samuca Bortolazzo. Muito legal estar com vocês aqui. Saudade demais desse povo. Renatão, Renato Soares. Isso aí. O Kleber fez uma pergunta que já foi respondida, acho que na segunda ou terceira live, Kleber. Pergunta que não quer calar. Era ou não era Samuel? Assiste lá do pastor Evandro Júnior sobre apologética. A gente brincou bastante, discutiu bastante. Mas continuando aqui, tem uma pergunta sobre um personagem misterioso. Está lá em Hebreus 7, Melquisedeque. Fala de Melquisedeque. Que é citado também, né? Lá em Gênesis tem o fato e é citado em Hebreus. E aí tem uma discussão de superior, inferior. Queria que vocês falassem um pouco dessa relação aí de hierarquia que o autor de Hebreus tenta colocar. Tenta não, ele coloca aqui, a gente que tenta entender. Né? Queria entender um pouco se existe Abraão é maior, se Melquisedeque é menor. A gente sabe que no tipo que está sendo representado ali, que Jesus é o maior. Mas Melquisedeque e Abraão, como é que se dá essa relação? Aí, agora... Fala aí, Júnior. Responde como essa pergunta? Sociologicamente, teologicamente ou biblicamente? Porque, olha só que interessante. Essa parte é difícil, porque a gente está dentro de uma cultura, né, em que a gente quer que todo mundo seja igual, e na verdade existem hierarquias, distinções, existem perfis diferentes, e eu convivo com isso com uma facilidade muito grande. Eu entendo que existem hierarquias e entendo que as hierarquias são funcionais. Essencialmente, nós somos iguais,
somos pecadores, somos filhos de Deus, mas dentro das nossas relações a gente tem esses níveis diferentes. E a Bíblia não tem dificuldade nenhuma, né, de lidar com isso, de afirmar que alguém é maior ou menor, porque ele não está enxergando do ponto de vista de dizer que um é digno do céu e outro do inferno, não está querendo dizer que um vai ter o carinho de Deus e o outro não vai ter, não está querendo dizer que o outro é mais evoluído do que o outro, até porque essa expressão não é expressão bíblica, né? Ela está contaminada por uma série de outros pensamentos, mas dizer que, na verdade, existe uma distinção funcional entre as pessoas, em que algumas são colocadas como autoridade sobre as outras. Eu particularmente, eu enxergo isso aí com uma tranquilidade muito grande. Você só vai ter essa diferença qualitativa, aí você está falando de Hebreus, quando você está falando de Jesus, dos anjos e dos homens. Aí, nessa parada aí você tem distinção qualitativa mesmo, sem qualquer critério. Mas vamos ver aqui o que o pastor Cacuto e o pastor João têm a dizer também. Não, eu acho o livro de Hebreus é um livro realmente bastante interessante para tudo, né? Ele vai falar sobre a supremacia, superioridade de Jesus. O lance é a ligação que ele faz com Melquisedeque, não é? Ele fala, não, ele é da linhagem de Melquisedeque. Tá, que linhagem é essa? Não é? Qual é o lastro? Não tem lastro. Esse é o ponto, não é? Abraão deu oferta lá para ele né, pôs a mão na cabeça de Abraão, quer dizer, ele era superior a Abraão. Por que a fala toda de Jesus? Eu sou da linhagem dele porque eu sou superior a todas as crenças que vocês têm. Todos os pais, não é, que vocês têm como realmente superiores, Abraão é o maior deles, não, eu sou superior a ele, eu sou da linhagem dele, eu não tenho lastro humano. Porque a ideia aí, a gente só sabe o quê do Melquisedeque? Que ele era o rei de Salém. E que mais? Tá, que ele foi lá, pôs a mão na cabeça do cara e recebeu oferta. Agora, fala, né? Não tem pai, não tem mãe. Não tem nada. Rei de Salém, tá bom. Salém é o quê? Você entendeu? Não tem assim também essa relação. É a cidade X? É a Y? Ninguém sabe, ele não tem lastro. A ideia ali da construção de Hebreus é mostrar que se Abraão tinha alguém superior a ele, esse alguém era Jesus. Ponto. Ele é o maioral da sua fé. Não. O maioral da sua fé, o superior a tudo, é o Cristo. E ele não tem lastro humano. Você não vai conseguir buscar lastro na religião de Jesus. Jesus não tem lastro. Ele é o princípio e o fim. Né? Ele não tem essa construção humana. Você vai pegar Abraão, ele veio lá de Ur, ele passou por ali. Ur, não. É Ur, né? Entendeu? Ele tem isso, ele aconteceu isso, você vai pegar Moisés, vai falar, ele passou por aqui, foi por ali, tem um filme lá, Deuses do Egito, um negócio assim, que fala lá sobre, tem muita coisa ali que realmente, assim, mas você consegue ter lastro, tá, mas quando você pega Jesus, o lastro não é humano da vida sacerdotal de Jesus, ele é superior, porque ele é divino, e ele está acima de Abraão. A ideia de Hebreus é mostrar a superioridade dele em cima de toda a fé judaica. Mas Abraão, Moisés, sei lá quem, vamos colocar todos esses caras, José, não é? Vamos colocar todos eles. Não, Jesus é superior a todos eles. Você entendeu? E isso que o pastor Júnior falou é muito especial, por quê? Porque quando a gente pega no Novo Testamento, os caras vão falar assim, você tá achando que João Batista é grande, né? Lá ele é dos menores. Essa hierarquia vai existir, não tem jeito da gente. Mas isso define quem é bonzinho, quem é digno, quem é não digno, Não define, não tem nada a ver. Será que vai definir quem tá mais perto ou mais longe? Eu não sei que tipo de hierarquia também não é? Mas parece que existe também. A gente que tem muita confusão com isso, principalmente porque a gente não quer ser submisso a ninguém, a gente nunca quer estar embaixo de ninguém. É um trauma da humanidade, da rebeldia humana, não é? É uma coisa do pecado, né? Que a gente nunca quer estar embaixo de ninguém. Você entendeu? Nunca a gente quer. A gente vai achar vários subterfúgios para falar que a gente é superior, que a gente não está ligado a ninguém, que ninguém é melhor do que a gente. Entendeu? E que o caminho geral é o caminho de entender. O pastor Eber, o Marcos Eberlin, professor, quando
veio aqui, ou falou lá no MISPA, não me lembro, na conferência, ele falou assim, quando você pega a ciência, a única coisa que altera dos homens pode ser a cor da pele. Só a questão é só de pigmentação. É a única coisa, porque debaixo aí da pele aí, dessa pigmentação, acabou, meu amigo, é todo mundo igual. Não altera nada no processo. Então, mas ao mesmo tempo a gente não quer ser inferior, a gente vai subjugar, a gente quer subjugar raças, a gente quer subjugar gênero, homens que subjugam mulheres, mulheres que querem subjugar homens, e hoje é a coisa mais comum, exatamente pela fala do pastor Júnior. As pessoas não querem ser submissas umas às outras, e não entendem que essa submissão uns aos outros é o melhor caminho para poder evoluir, para poder crescer. Eu estava assistindo agora há pouco uma parte daquele filme Lucy, né? E a Lucy fala assim, pô, o que eu faço com tudo isso que eu tô? O cara fala, compartilha, entendeu? Desde sempre, a única coisa que foi passar para frente, passar um para o outro. E realmente foi isso. Quando a gente se torna egoísta, quando a gente não quer ver as pessoas acima de nós e tenta suplantar as pessoas todos os dias, a gente para de compartilhar. Se a gente para de compartilhar, a gente perde o principal movimento do cristianismo, que é compartilhar. Esse que é o negócio. A movimentação cristã é de compartilhamento, é de comunhão o tempo todo. Se a gente para de fazer isso, acabou. Só tem uma maneira de fazer isso, sabendo que Jesus é superior a todos os processos e que iguala todo mundo, bota todo mundo debaixo, dentro da mesma cumbuca, não é? Pode ser essa cumbuca para fazer o caldeirão todo, bota a gente lá dentro, é todo mundo igual, e ele superior só mexendo o caldeirão. Fala, Felipe. Pastor João, você está falando da supremacia de Cristo e essa questão do caldeirão dele colocar todo mundo lá dentro e mexer, mas Hebreus 6 fala que ele também pode tirar as pessoas desse caldeirão, é verdade ou é mentira? É possível perder a salvação ali ou não? É isso que o texto está dizendo? Olha, para não criar tanta polêmica, eu vou com a resposta do Dr. Shed. Se foi Jesus que te salvou, é impossível que você se perca, porque ele diz que não vai perder nenhum que o Pai deu para ele, não é? Agora, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de pergunta, porque a gente é muito dicotomista, não é? A gente é muito maniqueísta até, a gente separa as coisas, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. E a Bíblia ela é muito mais convergente nessas ideias do que necessariamente excludente, não é? Então ele vai dizer para você que se você é salvo em Cristo Jesus, se você crê em Jesus, você é salvo, e que você não perde, ele te dá essa certeza, é certo, não se perde a salvação, ponto. Foi Cristo que salvou, ele fez a obra completa, ele é poderoso para fazer todas as coisas acontecerem. Até uma mentira do universalismo é feita baseada nessa verdade, que o poder de Deus é tão grande que no final até o diabo vai se converter. A verdade é o poder de Deus é realmente grande, maravilhoso, mas até aí o diabo se converter tem mais 2 quilômetros ainda de teologia para a gente fazer. A questão toda aí perde a salvação? Lógico que não, mas o texto bíblico fala para você dormir com o olho aberto, né? Ele vai dizer que existe, no final do tempo, existirá apostasia. Apostasia era alguém que crê e parou de crer. É alguém que crê para endurecer o coração. Você vai pegar as virgens que vão chegar lá na porta, elas não estavam preparadas, não é? Meio pote de azeite, vai ter que voltar para pegar. Abriu a porta, estava todo mundo pronto para ser salvo. Mas abriu a porta, aqueles que não estavam preparados não conseguiram entrar no negócio. Então, a questão, na verdade, ela não está em dizer se vai ser ou não salvo, se vai ou não para o inferno. A questão está, estou seguro em Jesus? É óbvio que sim, a Bíblia garante isso. Você está seguro em Jesus porque a obra dele é plena e definitiva. Ele é todo poderoso para fazer as coisas acontecerem. E é nele que nós estamos baseados. Se você tirar essa questão e falar, não, a gente perde a salvação, você de alguma forma anula o processo da soberania de Jesus, do poder de Jesus, da obra salvífica que ele faz. Mas se você também excluir a possibilidade,
você vai fazer com que eu perca a minha responsabilidade, aí você vai ter que ler sobre responsabilidade humana, livre-arbítrio e responsabilidade humana, não é? Que a gente tem bastante coisa sobre isso. Na minha visão, é bastante simples. Não perde a salvação, Felipe, mas é melhor você dormir com o olho aberto. É melhor você cuidar, porque se você desviar um pouquinho o seu olhar de Jesus, é possível que você erre o alvo. É possível que você se desvie do alvo, e aí a gente vai ter uma complicação. Quando você vai perguntar mais para as pessoas mais assim, predestinação, não é? Mais calvinistas, mais reformados, talvez assim, ele vai falar, não, mas existe, aí tem um monte de coisa, não, sei lá, o cara se desviou, não, foi uma permissão de não sei o que lá, será que o cara é salvo ou não? Estão emendando tá aqui, vendo? ó. Pergunta da Janete. A questão toda é, o Augustus Nicodemos, ele tem uma analogia muito legal, que eu gosto bastante. Ele diz assim, é que nem você passar por uma porta, né? Então você olha aqui, está escrito assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, tem um processo de chamamento e um processo de resposta. Ele chamou você e falou, ó, vem, e você foi. Beleza? Você respondeu a esse chamamento. O problema é que quando você passa pela porta e olha para o outro lado, o texto que está escrito em cima ninguém vem a mim se o Pai não o trouxer. Então, as duas coisas, elas são convergentes, são coexistentes. Tanto o chamamento e a ação de Deus em mover-nos na direção dele, como a resposta que a gente dá a esse chamamento. Então, eu não consigo conceber uma separação entre os dois. Para mim, eles são convergentes, são coexistentes, e é necessário que você tenha segurança em Jesus, e ao mesmo tempo você preste atenção na sua jornada. Paulo usa, quando ele vai falar sobre salvação, ele vai falar construindo a vossa salvação. Está no gerúndio. Esses verbos no gerúndio, eles estão falando de, para quem não sabe, é o presente contínuo. É uma coisa que está acontecendo, aconteceu, vai continuar acontecendo e vai ter a sua conclusão final. Então, na minha visão, não perde a salvação, mas é bom você dormir de olho aberto. Completa aí, Cacuto e Júnior, por favor. Corrija aí a heresia. Não, eu concordo com o João em gênero, número e grau, né? A gente não perde a salvação, mas é bom a gente viver como se a gente perdesse. E como se a salvação dependesse da gente, sabendo que não depende. Aí você fala assim, pastor, que negócio confuso. Mas assim, o processo de reflexão teológica coloca diante de você alguns desafios insolúveis. E os mistérios que a gente tem diante de nós, no sentido da fé, da interpretação bíblica, são muitos. E isso daí é só para deixar a gente com a bola da gente bem baixinha, crendo plenamente na soberania de Deus e, ao mesmo tempo, trabalhando a nossa responsabilidade no máximo daquilo que a gente puder. O que acontece? Todo o processo de reflexão, num certo sentido, ele é dialético, não é? Você tem o processo onde você tem uma tese, você tem uma antítese, a partir desse pensamento você tem uma síntese, essa síntese se estabelece como uma tese, vem uma antítese, e esse processo ele continua evoluindo no processo de reflexão. Acontece que a gente está num buraco, num espaço existencial, onde muitas questões elas são realmente difíceis de serem explicadas. Por exemplo, está aí a questão, aí, acho que até a Janete colocou, entre predestinação e livre-arbítrio, ou os dois. Em termos de definição doutrinária, ou você escolhe um ou você escolhe o outro. Para colocar essa questão em termos melhores, com o que a gente fica? Com a soberania divina ou com a liberdade humana? Que seriam os dois extremos. Então, o arminianismo, num certo sentido, defenderia a liberdade humana, e o calvinismo, lá extremo, lá de 5 pontos, lá defenderia a ideia da plena soberania de Deus e a inexistência do livre-arbítrio. Qual a posição que eu tenho? É uma das questões da teologia em que eu fico com muito orgulho em cima do muro. Por quê? Eu acredito que Deus é plenamente soberano e acredito que exista, sim, um espaço para liberdade humana. Eu tenho responsabilidade, sim, pelas escolhas que eu faço. Isso não significa de forma alguma, e eu não estou afirmando isso,
que eu me salvo pelo meu próprio esforço. Não é isso que eu estou falando. Mas que existe uma dinâmica que é verdadeira e é real da minha relação com Deus, em que eu amo Jesus porque eu quero. É a briga que Satanás fez pelo coração de Jó. Dente por dente, olho por olho, e ele vai entregar tudo e vai blasfemar. E aí o diabo caiu do burro, porque Jó amava Deus. Ele não sabia muito bem, não entendia muita coisa, mas a fé dele, o amor dele por Deus era verdadeiro. A mulher dele amaldiçoa Deus e morre. O que ele fez? Não amaldiçoou. Então, isso aí está na Bíblia, bicho, convive com isso aí. Então, assim, eu já decidi há muito tempo conviver com esses mistérios. E esses mistérios, para mim, Pastor Júnior, eles são absolutamente encantadores, entendeu? Eles me empurram para a leitura, eles me empurram para a oração, eles me empurram assim, por exemplo, eu olho a igreja, às vezes eu vejo a igreja assim tomando uns rumos, aí eu lembro assim, peraí, apesar da direção humana, o cabeça dela é Cristo. Olha só, é ele que vai governar isso aqui, posso ficar tranquilo. Agora, existe uma inquietação nas pessoas, elas não conseguem, elas abandonaram o mistério, elas abandonaram a fé no sentido do seu mistério, e elas querem explicação matemática para tudo. Ó, tá aí o Fázio tá com a gente aí, o Fázio é fera em matemática que eu sei. Eu estudei um pouquinho também, que quem sabe eu vim da área de exatas. A gente sabe que matemática não é um negócio exato. 2 mais 2 não é 4, bicho. 2 mais 2 é 4 na aritmética. Na prática não é, entendeu? 2 quilos de arroz com 2 quilos de arroz não é exatamente 4 quilos. Então, só para a gente estabelecer, você vai estudar lá limite, derivada, vai estudar todas aquelas coisas, você vai ver que é um negócio muito complexo quando você coloca na prática. E teologia, interpretação bíblica é vida. Tá? Ó, eu era novo convertido, eu me peguei na sala da IBD perguntando para mim assim, olha que loucura, por que eu me converti agora? Aí olha o meu pensamento, eu lembro disso. Eu tinha poucos meses de convertido, eu falei assim, a vontade de Deus estava vindo e a minha estava meio louca, desencontrada. Chegou uma hora que as duas bateram. Aí na hora que bateu, né, eu tive um encontro com Jesus, tal, né? Eu já tinha uma explicação para isso. E, infelizmente, depois de quase 30 anos, eu ainda continuo pensando do mesmo jeito. Eu não consegui evoluir nesse negócio, porque é muito difícil. Agora, eu não deixo de estudar e de analisar, porque a caminhada é bastante interessante, é bastante enriquecedora. Nessa questão é esse negócio. Essas são forças que coexistem. A gente quer eliminar para poder ficar seguro, né? Não, é livre-arbítrio, então a gente vai ficar seguro. Não, é predestinação, então a gente vai ficar seguro. Mas essas forças coexistem, não tem. Você vai achar no texto bíblico, você vai achar coisa para os dois. Ah, mas as teorias também escatológicas, a gente quer ficar fechando lá. Mas não vai fechar, porque todas elas têm pontas soltas e todas elas têm argumentos bíblicos para fazer. Ah, mas a gente que fica. A gente está esquecendo de uma coisa simples nessa questão, que a salvação pertence a Deus. E a gente quer definir, não é quem é que vai ser salvo ou não. Pertence a ele. A gente tem quesitos básicos. Quais são os quesitos básicos? Eles são de santidade ou de ação divina? São de ação divina. E não necessariamente, né? Da minha perspectiva. Talvez a santificação ela seja o fruto dessa alma convertida, mas não necessariamente o que define se o camarada vai ser salvo ou não. Quem sabe quem vai ser salvo ou não e quem define a salvação do camarada é o Senhor, ponto final. E vai ser lá no juízo. Por isso que a gente já vive essa salvação na certeza dela, esperando que realmente essas coisas se concretizem em nossas vidas. E esta questão de Hebreus 6, ela reforça a importância da sincronia entre teologia bíblica e teologia sistemática. Na teologia bíblica, talvez o capítulo 5 já dê alguns indícios dos problemas que o autor de Hebreus está tratando no capítulo 6. Mas a teologia sistemática, ela nos amplia o leque da compreensão de que, de fato, a salvação é um presente que Deus deu, e ele deu para aqueles que creem nele e que soberanamente Deus quis salvar
dependendo da linha de interpretação. Eu acho que esse conselho que o pastor Júnior deu é muito importante, por quê? Porque se a gente fecha também a questão, parece que a Bíblia deixa essas questões muito abertas, em alguns momentos, com pontas soltas, para que a gente permaneça evoluindo. Eu não sou evolucionista, mas né, que a gente permaneça, como o pastor Júnior falou, isso serve de motivação para mim, para que eu continue estudando, para que eu vá na direção do Senhor Jesus, que eu vá em oração, que eu pergunte o que está acontecendo aqui, deixa eu entender. E muitas vezes ele diz assim, não vai entender, aceita que dói menos. Né? Em alguns casos teológicos, aceita que dói menos. Né? Mas ele deve, como o pastor Cacuto e o Júnior falou, é muito uma coisa assim, deve motivar-nos, impulsionar-nos a continuar estudando e não fechar, entendeu? Você crê, mas assim, essas questões que parecem ser esses mistérios todos aí que a gente não consegue fechar a questão, deve servir realmente de impulsionamento, assim, para a gente, se essa palavra existe. Tudo isso esclarece muito, até nos consola, né? Essa busca pelas pontas soltas aí. O Fábio tem uma pergunta nesse sentido. Nós não vamos deixar de fazer essa pergunta, né, Fábio? Jamais. Só um comentário, eu gostei, viu, pastor, do argumento aí sobre Jó, né, a esposa dele, né, porque se o cara ele negou uma ordem da esposa, é porque ele tem fé mesmo, viu? O cara, antes de você fazer sua pergunta, viu, que o Júlio falou assim, nós vamos fazer essa pergunta. Antes eu só queria que o irmão lembrasse da fala inicial do pastor Júnior, tá bom? Antes de fazer essa pergunta. E aqui eu sou o calouro dos calouros aqui, né? Então eu vou ter mais tempo de castigo. Nós somos, viu, Júlio? Eu também sou bem calourão também. Mas vamos lá, só continuando nessa toada aí, então. A gente. Eu sou batista, né, desde os 0 anos de idade, né? Então, não nasci na igreja porque eu nasci, né, na maternidade, as piadinhas do berço, haha, né, tem que o pessoal falar berço cristão, mas eu sempre ouvi falar assim, né, eu cresci ouvindo muitas vezes que o batista, ele é arminiano. Aí depois eu descobri que não é bem assim, né, não é exatamente isso. E aí quando me perguntavam, eu ficava sem saber. Aí eu tive uma impressão de que nós somos calvinistas em muitos pontos, mas quando entra na soteriologia, nós somos arminianos, né? Tenho uma impressão sobre os batistas de geral. Tô querendo olhar agora, trazer essa discussão para o nosso Arraial Batista, né, da Convenção Batista Brasileira. Afinal de contas, essa é uma definição que talvez caiba, né, de sermos calvinistas em vários pontos, e quando fala de soteriologia, a gente dá uma pulada pro arminianismo? É isso mesmo? Cuidado, Fábio. Tem um concílio aí, viu? Cuidado. A gente vai ter que perguntar para o Marcos Paixão, né? E perguntar sobre a confissão de fé, né? De 1800. Porque aí ele vai poder explicar dele. A gente é calvinista, a gente não é arminiano. O cara fica desesperado, né? Com esse tipo de coisa. Mas e aí, Cacuta? A gente é calvinista ou não é? Ou é arminiano mesmo? Ou vamos ter que ir mais para trás no monergismo e no... Hoje nem eu sei o que nós somos do ponto de vista institucional. É uma mistura das duas coisas. O que tem surgido, especialmente nas últimas 2 décadas, é um recrudescimento às ideias da Confissão de 1800. Há um grupo maior entre os nossos, especialmente dos batistas ingleses, tem retomado essa ideia. O fato é que o Sínodo de Dort, ele escancarou a fratura. A partir dele, você tinha que se posicionar. Posicionar-se para o arminianismo
a partir das ideias do Sínodo de Dort, significava assumir ideias que eu tenho dúvidas que elas são defensáveis. Mas, de fato, no começo da história dos batistas, eles conviveram com as duas ideias de que Deus soberanamente salvou quem ele quis e que o processo da descoberta de que alguém foi chamado era receber a Cristo e crer. Essa ideia já foi discutida aqui anteriormente, mas eu diria para você que se eu tiver que errar, eu prefiro errar do lado da soberania de Deus. Eu acho que fica mais de conselho, porque essa questão é uma questão longa, né? Porque envolve questões históricas lá de trás, e a gente precisa, além de estudar lá atrás, a gente precisa entender o momento que a gente está vivendo, porque o momento que a gente está vivendo não é um simples reflexo do que está lá atrás, existem outras questões envolvidas. Mas o pastor Cacuto já foi bastante cirúrgico, né? O Sínodo de Dort, lá em 1618, 1619, escancarou o problema. Os batistas tinham lá 12, 13, 14, 15 anos de existência, provavelmente nasceram como arminianos, mas rapidamente os calvinistas se uniram, e a convivência entre calvinistas e arminianos no começo foi muito tranquila. Tanto é que a gente fala dos batistas particulares e dos batistas gerais, né? Os batistas reformados e os batistas mais arminianos. O que aconteceu? Com a cisão ali, com a marcação do Sínodo de Dort, as pressões cresceram. Aí você tem ali mais ou menos uns 50 ou 60 anos depois, ainda dentro do século XVII, 1670, 80, não vou ter a data aqui certinha, com o Sínodo de Dort, aí você tem um racha mesmo. E esse racha é um racha de interpretar, a partir da fé reformada, que o arminianismo ele era realmente uma heresia que precisava ser rechaçada. Então, aquilo que já vinha sendo uma briga, ele tem um racha de verdade entre nós. Mas, assim, os batistas sempre tiveram bastante divididos. Existem intérpretes da história batista brasileira de que a matriz do pensamento batista brasileiro é arminiano, tá? E eu não tenho dificuldade nenhuma para aceitar isso. Agora, nos últimos anos, a gente teve, por causa da reforma, por causa de uma revolta até contra o neopentecostalismo, uma série de coisas históricas aconteceram no nosso tempo, que você teve essa refundamentação da doutrina reformada entre nós, e você trouxe algumas coisas da bagagem velha, desse rechaçamento do arminianismo como uma heresia, e que, num certo sentido, também criou uma certa cisão entre nós. Aí você tem as redes sociais, você tem principalmente os pastores reformados também, que ocuparam um espaço relativamente grande na mídia, conquistaram aí bastante o coração, principalmente de uma juventude, de jovens adultos, ávidos por uma experiência um pouco mais séria, descolada dessa coisa neopentecostal maluca, mística, no sentido ruim, de se voltar para as doutrinas da graça, para a leitura bíblica, para uma liturgia um pouco mais fechada, um pouco mais previsível, um pouco mais séria. Então você tem uma série de fatores que convergiram para essa luta. Mas nós, batistas, é como o pastor Cacuto disse, nós estamos bastante divididos. Você tem batistas que são reformados e batistas que não são reformados. Há pessoas que chegam, por exemplo, na minha igreja, na Vila das Belezas, elas vêm o culto, termina o culto, elas falam, que interessante ter encontrado uma igreja reformada. Já aconteceu isso comigo. Eu falei, não, você não encontrou, não. Nós não nos identificamos como uma igreja reformada. Nós não somos uma igreja reformada, apesar da nossa liturgia e tudo. Aí o pessoal ficou olhando assim, sem entender muito, por causa que não consegue diferenciar todo esse espectro, tá? Então, é uma questão aí interessante, não para avaliar apenas do ponto de vista histórico-doutrinário, mas estudar hoje também do ponto de vista espiritual, litúrgico, para compreender isso. Aí eu acho que é um assunto legal para tratar na sala de aula, para tratar nos nossos cursos aí. É muito perceptível também que a cultura que a gente tem hoje, ela é extremamente binária, né? Então, é óbvio que a gente vai ter que cair numa questão doutrinária muito aguda, de sim e não, não é? Porque o pensamento hoje está muito mais assim, você vai ver que
a gente teve um ressarcimento do pensamento nerd, né? Durante muito tempo. Você via nos filmes, o nerd era o leproso, né? A gente não queria estar perto do nerd, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, o nerd é quem a gente quer estar perto. É o cara da TI, né? É o cara, é o matemático, é o binário, é quem conhece de cultura pra caramba de tudo. O cara pensa no Naruto, né? No, sei lá, Star Wars, né? Vai lá para trás alguma coisa aí que você possa imaginar. Então é óbvio que na teologia, na igreja de forma geral, também apareceu um negócio um pouco mais binário assim, dizendo isso aqui é, aquilo ali não é. E a gente ia perder, óbvio, uma relação de tentar harmonizar essas ideias e tentar de alguma maneira fazer com que elas coexistissem, ou elas tivessem uma como chama de elas trabalharem juntas, né? Vai ter isso. A gente está no meio de uma geração mega binária e é óbvio que a gente vai ter que trabalhar com isso. Se você não é binário, se você tenta de alguma maneira, olha, calma, não é bem assim, vamos pensar direito isso aqui, houve uma... não, você está errado e ponto, você já é liberal, não é? Já tem essa coisa de rotular, a gente está nesse momento, não é? Então é só tomar um pouco de cuidado, porque senão a gente vai ter bastante dificuldade. Mas eu acho que para a igreja, de forma geral, para o funcionamento dela e tudo, e aí vamos voltar lá para o começo, para a sistemática, né? Ela tem que aparecer e ela tem o pensamento reformado, traz um pouco mais de segurança, talvez, para a igreja, por isso que ela hoje vai ser tão rechaçada, de modo geral, porque a galera não quer se submeter, cara. E quando você fala assim, meu irmão, Deus está falando isso aqui, ele vai salvar esses aqui vão condenar. Imagina, vira uma confusão. E a gente está cada vez separando mais esses elementos, e na minha visão de perseguição, vai chegar uma hora que não vai ter nenhum tipo de comunhão mesmo entre a igreja e o mundo. A gente vai deixar, talvez, de fazer a grande diferença. Na verdade, falei uma besteira agora, porque eu acho que eu não sei se a gente faz diferença quando a gente está misturado. Entendeu? Eu não sei. Tenho dificuldade também nisso. Então, de igreja, apesar de ser pastor de uma igreja mais contemporânea, eu não sei se a gente faz a diferença porque a gente parece um pouquinho mais, né? Apesar de ter coisas bem absolutas. Não sei. Talvez o pastor Cacuto e o Júnior possam me ajudar aí nessa definição, que tem igrejas um pouquinho mais, são muito mais tradicionais do que a minha. Isso a gente pode dizer, não pode, ô Júnior? Que talvez seja mais rígido, assim, a questão doutrinária, assim, talvez, leve mais ao pé da letra algumas coisas, por essa divisão pode ser feita, tradicionais e mais contemporâneos, talvez, se bem que a gente é muito rígido. Eu acho que pode, porque, na verdade, quando a gente analisa, né, as igrejas atuais, o espectro, né, evangélico brasileiro, ele é absolutamente grande, né? Você hoje, por exemplo, já não pode nem mais falar de, por exemplo, neopentecostalismo, porque você já está falando de pentecostalismo de quarta onda, por exemplo, com sei lá, bola de neve, as churches, né, que tem o movimento worship, né, que estão adotando parede preta e tudo mais, eles já falam numa terceira onda. Só que aí você pega lá, por exemplo, tem um cara lá que ele é do pentecostalismo já de quarta onda, mas a igreja dele é uma Assembleia de Deus, tá? Você tem, pensando aqui nos nossos muros, por exemplo, eu sou pastor, o Fázio aí é minha ovelha, aí o Fázio está com a gente lá. A gente é de uma igreja absolutamente assim conservadora, que mantém os padrões assim de culto no formato bastante antigo e tudo mais, mas ao mesmo tempo uma igreja que tem tecnologia no topo. A gente está fazendo transmissão e usando o que tem de melhor no mercado. Está pulsando, é uma igreja que se mexe, que se move bastante. Né? É uma igreja que está envolvida com a denominação, mas também tem os seus trabalhos. Então, é muito difícil, né, a gente categoriza, né? Então, você pode pensar em igrejas mais conservadoras, porque a gente tem questão de conteúdo e de forma, né, João? Porque eu tenho certeza, por exemplo, que a doutrina da sua igreja, ela
ela bate com a minha em gênero, número e grau. Só que a liturgia não bate. E isso para o cara que está fora, o cara não enxerga. Ele não consegue enxergar isso. Né? Eu levei um amigo meu uma vez na vila, ele entrou, né, um amigo meu mesmo, um amigão. Ele olhou e falou assim: nossa, essa igreja tem bancos. Né? Porque ele está acostumado em igrejas que tem cadeira. E para ele, aquilo ali já é simbólico de alguma teologia diferente, de alguma coisa presa no tempo e no espaço. Né? Eu fui de uma igreja que tinha cadeiras, e quando eu saí, uma das primeiras providências do novo pastor foi trocar cadeira por banco. Né? Então você está entendendo? Então, a gente também tem essa distinção entre forma e conteúdo. Então, assim, o que eu estou dizendo é que, na verdade, para a gente resolver isso aí, a gente teria que sentar, tomar café, fazer um espectro assim, extremamente colorido de todo esse universo, mas parece que há espaço para tudo. Para conteúdo mais flexível, que eu acho perigosíssimo, com estrutura mais rígida, o contrário também, combinando todas essas coisas aí. Não, acho que você tocou no ponto central. Eu acho que o que altera talvez seja mais a forma, né, mais a aparência do negócio. O que eu prezo lá, agora falando lá do curralzinho lá que eu sirvo, talvez o que a gente tente tirar é a liturgia mesmo, assim. Liturgia no sentido de muitos penduricalhos da religião, entendeu? Talvez é nisso que talvez eu faça uma diferenciação de ser um pouco mais... Não sei, acho que a gente não é contemporâneo, acho que a gente é simples, só isso, entendeu? Ah, mas tem que ir com que roupa? Tem que falar o quê? Como é que se fala? Se fala a paz do Senhor, irmãos, graça e paz, irmãos. O que a gente fala no começo? Pode falar só bom dia? Como é que vocês estão? Você entendeu? E aí? Que o Senhor abençoe vocês. O que a gente fala? Você entendeu? Talvez é nesse sentido, mas é sempre forma e não essência, porque isso é uma coisa que a gente também preza lá na igreja, quer dizer, a questão doutrinária. A teologia sistemática é muito presente, a teologia bíblica é norteada pela sistemática também, e a sistemática também é norteada pela bíblica, mas de forma geral é só forma, é torru e borru, né? Forma e essência, né? Sem forma e vazia, né? O especialista aí no hebraico aí que tá rindo aí, só no canto, tranquilo, e poderia dizer pra gente, acho que vai ser isso aí. A essência não vai mudar. E eu tenho certeza que se vocês vierem pregar na minha igreja e eu for pregar na igreja de vocês, a gente vai falar ali doutrinariamente as coisas que estão ali, o texto bíblico, exposição do texto, de maneira sadia, bíblica, não é? Mas talvez em alguma igreja eu não poderia ir de calça jeans como eu vou na minha, você entendeu? De camiseta, eu teria que ir de camisa, em algumas eu teria que usar gravata, você entendeu? Tá de paletó, sei lá, alguma coisa assim, mas é forma só, não é uma questão doutrinária que poderia chamar a atenção. Eu fui com o Saião é uma pessoa bastante interessante, ele é das pessoas que eu olho e até hoje tenho dificuldade de entender ele em muitas coisas, porque ele é uma cabeça extraordinária. Eu fui com ele lá em Guarulhos, ele foi pregar numa Assembleia de Deus. Amigo, ele dava uns glória a Deus, que é uma coisa assim, posso ouvir um glória a Deus? Aleluia, irmão! Entendeu? E a gente saiu de lá, dessa igreja, de manhã, e a gente foi para a igreja do pastor Cacuto na Represa Nova. E eu me lembro que essa época não tinha bateria na Represa Nova. Tinha uma pessoa tocando órgão. Aí o pastor Cacuto aí ia subir, eu estava sentado com ele ali no começo, e eu ia para trás, eu ia lá para trás vender livro, que eu fui com ele para fazer isso. E aí, eu tinha acabado de ouvir ele pedir uns glória a Deus, entendeu? Na Assembleia de Deus. Aí, quando a gente chegou lá, a pessoa começou a tocar órgão, eu virei, chama uns glória a Deus aí, falei para ele. Ele falou, calma. Fez bem assim. Aí ele subiu e eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E depois ele conversou comigo e ele falou assim, João, você tem que entender uma coisa, que se você não falar a língua das pessoas,
elas não entendem o que você está falando. Se ele chegar lá e falar, posso ouvir um glória a Deus na represa nova, o povo vai trabalhar e falar, mas esse cara é maluco, não vem falar nada aqui. E se ele chegar lá também, cheio de, né? E ele falou a mesma coisa. Eu me lembro que ele pregou o mesmo sermão nas duas igrejas e usou uma forma completamente diferente. Ele é linguista, né? Então ele usou uma forma, uma maneira de se expressar completamente diferente. E ele passou, e todo mundo entendeu o que ele estava falando. Então, o que menos importa para nós é realmente ficar nas coisas periféricas, como o Cacuto falou, e focar na essência. Fala, Cacuto, eu vi que você ia falar aí alguma coisa. Não. Devolvo a palavra para o Júlio, tá tudo certo aqui. Minha palavra é que, infelizmente, das 215 perguntas que a gente tinha e mais as 300 que vai surgindo na cabeça, a gente não pode fazer mais nenhuma, nosso tempo acabou. E aquele café que o pastor Júnior falou que a gente tem que marcar, eu queria saber do pastor Cacuto se vai acontecer, quando que vai acontecer, para os nossos alunos, o povo que gostou do Vamos Falar de Teologia, que vai compartilhar, quando que nós vamos continuar, quando que nós vamos voltar. A faca tá e afiada aqui, só aguardando a oportunidade de cortar aquela carne, viu? Essa história de café não, né, mano? É churrasco, né? Seus carnais. A gente retorna com as lives no dia 1º de fevereiro. Aí, então, nós temos mais o mês de fevereiro, porque as aulas no MISPA, elas também retomam no dia 1º de março. Então, são informações importantes, e a partir de fevereiro nós daremos mais detalhes, como é que cada um dos nossos alunos ou potenciais alunos podem nos procurar ali na Vila das Belezas. Espero que já tenhamos condições de poder recebê-los e fazer a sua matrícula. Do contrário, se a vacina até lá não estiver sendo administrada, então nós vamos fazer e conversando à distância mesmo, mas de qualquer forma, a gente retoma as aulas no dia 1º de março. Pastor Júnior, suas considerações, nossa despedida aqui de 2020. Então, já está marcado então, dia 1º de fevereiro. Isso. Vamos ver como é que as coisas vão desenrolar, mas semestre que vem a gente tem que ter aula aí, mesmo que seja à distância. De qualquer maneira, como está definido aí, né, em fevereiro a gente volta com as nossas lives para um esquenta aí, para definir as últimas coisas. Aproveitem esse período de férias aí para descansar, para ler também, para refletir a respeito das coisas. Dá um aviso aqui particular, né? Eu estou tirando do ar o meu blog, né? O Reflexões e Flexões. Estou tirando do ar também o meu site lá do Ible, né? O Pastor Júnior Martins, porque já está no ar o meu site, o meu novo site mesmo, todo bonitinho, todo organizado, onde eu já estou centralizando todas as coisas. prjuniormartins.com.br. Ele já está no ar, já dá para consultar. Ainda tem bastante coisa para organizar. No meu site vai ter uma lojinha também, tá? Para vender os meus livros aí, vender algumas coisinhas. E vai ter também acesso aí para todas as minhas redes sociais, para as aulas, para os vídeos. Eu vou conseguir finalmente centralizar aí uma quantidade enorme de material que a gente acumulou. E eu faço isso aí pensando em vocês, tá? Pensando nos alunos, porque isso nasceu dentro do seminário, então é uma forma que a gente tem aí de contribuir com as coisas, tá bom? Vai dar saudade aí das nossas lives aí, e vou aproveitar esse período aí para a gente se preparar e voltar com gás todo aí no ano que vem, se for da vontade do Senhor aí, tá bom? Deus abençoe vocês. Pastor JP. Olha, recomendadíssimo aí o material do Pastor Júnior. Eu li os livros dele e realmente ele escreve muito bem, tem ideias muito boas e aborda temas que são realmente relevantes para a nossa vida de modo geral. Agora, o MISPA também, é a mesma coisa. A gente tem professores excelentes no MISPA. Muitas vezes a gente fica focado em grife, né? Então a gente pensa, vou naquela faculdade ou naquela outra, porque tem nome ou porque tem uma estrutura que seja melhor e tudo mais. Nós temos uma boa estrutura, que é a estrutura da própria igreja Vila das Belezas,
e a gente tem professores excelentes no processo todo. Então, os alunos têm aprendido, e você viu aqui, nós entrevistamos vários professores da casa durante esse período, e você os viu aí respondendo as perguntas e trabalhando nas matérias deles. Realmente os professores são de muita, muita, muita qualidade. Então, é importante que você que quer estudar, que quer se aprimorar, faça a sua matrícula e que você caminhe aí também com o Seminário Teológico Batista MISPA. Eu agradeço a todos vocês que participaram nesse período todo aqui junto com a gente, agradeço a Igreja Batista Chácara Flora, que me cede também para fazer isso, porque é ela que me banca, não é? Para eu continuar exercendo o meu ministério. Agradeço a Rádio Transmundial também no processo todo, e muitos aí, a gente ouviu o André Castilho na última live, e a rádio sempre também está perto aí, entrevistei lá o pastor Júnior várias vezes, ainda não entrevistei o senhor, né, pastor Cacuto? Mas eu chego lá, hein, vou dar uns livros pro senhor aí. Tá O senhor certo. lê, poder entrevistar aí. O pastor Júnior já botei ele em várias enrascadas. Tô, lê esse livro aqui que eu vou te entrevistar daqui a 3 dias, né? O livro tinha 300 páginas. E ele, ai meu Deus! Mas a gente, é engraçado, porque a gente confia, né, também, e sabe que é um amigo também presente aí, o pastor Cacuto e o Júnior. Foi um prazer poder estar com vocês esse semestre aqui. É um prazer poder ser colega de vocês lá no MISPA. Espero que a gente ainda tenha longos anos de serviço juntos. Deus abençoe vocês todos. Amém. Fácil. Bom, desejar então para todo mundo aí um final de ano aí bacana, se preparando aí para o ano que vem, para os desafios aí que a gente tem, né? E aí pensando em seminário, né? Cada um num estágio, né? Cada um com seus desafios e seus planos, e que a gente não esmoreça, continue firme aí nos propósitos que Deus tem colocado no coração de cada um, né? E fazendo todo o esforço necessário para cumprir a vontade de Deus. Então, que Deus abençoe todos vocês aí. Fala, Filipão. Eu quero agradecer o convite, né? Eu já falei isso para o pastor Júnior outras vezes, e repito aqui para os outros também, replico, aliás. É um motivo de orgulho poder participar de uma casa onde a gente tem professores com o calibre que nós temos. Né? Independente, como o pastor João Paulo falou, de vitrines ou não, os calibres são altos. A proposta da casa, ela é verdadeira, ela é honesta, ela é muito boa, né? E a gente tem a oportunidade, como o pastor Júnior, de incentivar nas leituras, de aprender a correr atrás, de colocar a pulga atrás da orelha e fazer com que a gente mesmo descubra a resposta que no fim a gente já sabia e só tinha medo de falar, né, pastor Júnior? E o pastor Cacuto também, com a paciência dele, aquela questão de a gente, para quem olha para ele, vê um cara totalmente fechado, mas sabe que quando conversa com ele, o coração dele é grande demais, ele abraça. Assim. Então é um prazer enorme fazer parte disso, é um prazer enorme estar nessa live aqui, e eu queria agradecer por isso e incentivar você que está assistindo aí, você que está acompanhando, faça sua inscrição, entra lá, vai lá, conhece, faz uma aula prática lá no ano que vem, porque vai valer a pena. Aí eu entrei ali pensando em ser talvez mais um seminarista, que eu ia fazer ali algumas matérias para passar no concílio, e eu descobri que eu tenho um monte de coisas que eu posso fazer para o reino, e que não necessariamente seja somente isso, e despertou muita coisa em mim. Então, muito obrigado por isso e muito obrigado pela oportunidade. Realmente, gente, foi extremamente especial esse tempo. Foram 11, né? 11 lives, 11 bate-papos que nós fizemos aqui com gente muito gabaritada. Isso nos enche de orgulho mesmo que aqui, tão perto da gente, a gente tem o privilégio de estar com essas pessoas. Eu, aqui, controlando tudo isso, eu sou muito privilegiado, né? De toda segunda-feira estar junto com esses 3 pastores, que eu amo demais,
e as pessoas com quem a gente conversou, e vou rever e aconselho que todos aqui revejam e compartilhem muito, porque é um conteúdo muito, muito rico, e espero que a gente continue aí. Obrigado, só tá acabando o ano que vem tem mais. Obrigado a todos vocês. Kleber tá falando aí, ó, já deu saudades. Ó, o Samuca falou, hoje passou rápido. É bom passar rápido, Samuca. O Carlos tá falando, vamos, ó, ano que vem voltamos com novas heresias para vocês desmentirem. Obrigado, gente. Especial demais. Até daqui a pouco. Vai passar rápido também. Damos glórias a Deus por esse tempo. Um abraço.